Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, rapazes e raposas, amores e amoras. Tudo bem com vocês? Gabriel Peretti na área para mais uma aulinha aí de geografia. Nós vamos continuar o assunto de população, agora no módulo 12, as condições para a fixação das sociedades, tá? Capítulo 2, módulo 12, beleza, pessoal? Então aqui, ó, começando nossa aulinha, as condições para a fixação dos seres humanos, tá? Então temos as regiões que são divididas em áreas de atração e repulsão populacional, ou seja, que atraem ou que, né, afastam a população dali, tá? E a gente vai dividir essas áreas como áreas ecúmenas, ou seja, áreas que facilitam o desenvolvimento humano, e por facilitar o desenvolvimento humano, muitas pessoas querem viver ali, acabam sendo atraídas para viver ali, tá? E regiões chamadas anicúmenas, ou seja, que desfavorecem o desenvolvimento humano, ou seja, que as pessoas não têm interesse tanto de viver nessas regiões, beleza? E aí os fatores que causam isso podem ser fatores naturais, ou seja, da natureza, ou humanos sociais. Vamos ver quais são eles? Começando aí pelos fatores naturais, é óbvio que o mais importante para a vida humana é a presença de água, desde que seja potável, abundante, preferencialmente corrente. Por quê? Porque a água corrente ela garante uma melhor qualidade. Lembra, água parada apodrece. Então temos exemplos de rios, lagos e mares. E aí você deve estar se perguntando, mas espera aí, Gabriel, como assim mares, né? Sendo que a água do mar é salgada. Então lembra que na água do mar dá para pescar, que garante a tua fonte de alimento. Ah, Gabriel, mas não dá para tomar água do mar porque ela é salgada. Tudo bem, não dá para tomar, mas concorda comigo que o nível do mar é zero e todos os rios correm para o nível do mar. Então, geralmente, aonde eu tenho praia, costuma desembocar, costuma chegar algum rio, tá? A não ser que seja uma região desértica, aí não vai ter rio chegando, porque não vai ter presença de chuva nessa região, beleza? Mas se eu tenho mar, muito provavelmente tem aí algum rio que está chegando nesse mar, tá? Um segundo fator natural que também contribui muito para a presença do ser humano é o clima. E o ser humano ele não costuma se adequar muito bem a climas extremos, tá? Ou seja, os climas extremos eles desfavorecem a presença humana ali. Então, o que é um clima muito extremo? Do ponto de vista da umidade, pode ser um clima muito seco, ou seja, um deserto, um clima árido, ou um clima muito úmido também dificulta a vida. Então, lembrar que aquelas regiões que chove muito, que está inundado, as casas precisam ser de palafitas, o transporte precisa ser de barco, já fica complicado um transporte terrestre, então dificulta o deslocamento do ser humano. De um outro ponto de vista, né, o clima muito extremo também pode ser com relação à temperatura. Então, um clima muito quente, como por exemplo o deserto do Saara, que faz muito calor durante o dia e muito frio de noite. Como assim faz frio no deserto? Sim, a grande característica dos desertos é que costuma ter uma grande oscilação da temperatura ao longo do dia. Então, se é um deserto quente, ele é quente de dia, tá? De noite vai fazer muito frio. E se é um deserto frio, vai fazer frio de dia e vai fazer muito frio de noite. Então eu tenho aí nos desertos uma grande oscilação da temperatura. Então, o que é um clima agradável, um clima que favorece o desenvolvimento do ser humano? Um clima que a gente vai chamar de clima ameno, ou seja, é uma temperatura que não é nem tão quente nem tão fria. Tem umidade, chove, porque é importante para que você possa plantar, desenvolver as atividades humanas, mas também não pode ser chuva direto todo dia, chovendo o tempo inteiro, porque senão vai alagar e vai causar certos problemas aí para os seres humanos. Beleza, pessoal? Bem tranquilo isso. Passando aí para o próximo slide, ainda falando de fatores naturais, temos a questão do solo. A grande característica do solo que nos interessa é a fertilidade. Ah, Gabriel, mas existem outras características? Sim, que a gente vai ver mais para frente numa aula especificamente de solo. Mas por enquanto, o que nos interessa? Se o solo tem mais fertilidade ou menos fertilidade. Então, nesse slide eu coloquei as informações mais à esquerda, as positivas, e mais à direita, as negativas. Então, à esquerda, aquilo que favorece o desenvolvimento humano, e à direita, aquilo que dificulta o desenvolvimento humano. Então, a gente tem como um exemplo de solo
fértil, as argilas. Então, os solos argilosos, eles têm muita fertilidade, favorece aí a agricultura. Como é que eu identifico uma argila? Como é que eu identifico um solo com alta fertilidade? Geralmente ele é mais fino e mais compactado. Então é um solo que eu pego e ele tem tipo de uma rocha de solo, assim, ele tem um aglomerado assim, tá? E ele costuma ter uma coloração mais escura. Enquanto que um solo com menos fertilidade, ele costuma ser um solo de areia, arenoso, tá? E a areia, ela esfarela, você pega na mão, ela escorre, então é difícil você juntar e fazer uma pedrinha de terra com a areia, tá? E a areia geralmente costuma ter uma coloração mais clara. Ah, Gabriel, mas eu já vi areia preta, areia escura. Existe? Existe, tá? Mas é raro. Então temos aí alguns exemplos, tá? De positivos aí, solos muito férteis, solo de terra roxa, também é conhecido como latossolo vermelho, muito encontrado no interior do estado de São Paulo, Paraná e até mesmo no Rio Grande do Sul, tá? Massapê, que a gente vai encontrar no litoral nordestino, tá? Também como uma característica aí de solo positivo, solo com boa fertilidade. E temos também, as areias, que entram aí como questão negativa, beleza? Entrando no próximo assunto aí, relevo. Então temos os relevos divididos em relevos suavizados e acidentados. Então relevo suavizado é um relevo que tem uma certa constância, ele pode até ter leves ondulações. E o que é um relevo acidentado? É um relevo que sobe, desce, e quando sobe, sobe muito, muito inclinado, quando desce, desce muito, também muito inclinado, aí isso dificulta esses relevos acidentados, a ocupação humana, enquanto que um relevo mais suavizado, por mais que ele tenha uma colina, por mais que ele tenha aí uma elevação, se ela for suavizada, ela favorece o desenvolvimento humano. Então, temos os exemplos aí de relevos suavizados, as planícies, os planaltos, e relevos muito acidentados, as montanhas, os relevos montanhosos, ou até mesmo as cordilheiras, que seriam as grandes montanhas, beleza? Localização, às vezes, também pode influenciar, então, geralmente, a gente tem uma facilidade maior de desenvolvimento dos seres humanos próximos do litoral, enquanto que no interior costuma ser um pouco mais difícil. Não que é impossível, mas se a gente tem menos tecnologia e menos recurso, no interior é um pouco mais difícil. Por que, Gabriel, que acontece isso? Pensa que você não tem tecnologia nenhuma. No oceano você pesca. Agora no interior você vai ter que plantar, você vai ter que esperar o que você plantou crescer para depois comer, tá? Se você for criar animais, porco, galinha, vaca, você também vai ter que alimentar, esperar crescer para depois poder se alimentar dessa carne. Enquanto que no mar não. No mar todo dia você pode pescar e aquela comida, entre aspas, ela tá pronta. Você não vai alimentar os peixes no oceano, eles já estão lá, você vai, pesca e acabou, tá? No litoral, por estar no nível do mar, costumam todos os rios correrem para lá, então você acaba tendo uma maior oferta de água de rios. No interior não são todas as regiões que eu tenho rios. Então, existe uma maior concentração, existe um padrão mundial onde geralmente no litoral eu tenho mais concentração populacional do que no interior. Existem exceções? Existem, mas são raras, beleza? Outro fator que a gente pode falar também é o fator recursos naturais. Então, ao longo da história humana, certos elementos, certos recursos foram muito importantes para o desenvolvimento da vida humana. Então, houve um momento que a fonte de energia era o carvão mineral. Então, se eu tinha carvão mineral naquela região, isso estimulava. Outro momento que é o mais atual, o petróleo. Então, se eu tenho uma região que tem petróleo, ela é favorecida, Já houve épocas mais antigas que a cerâmica era extremamente importante, o ferro também. Então, de acordo com o momento histórico, certos elementos podem ser mais ou menos importantes e determinar uma atração ou uma repulsão populacional aí. Beleza, pessoal? Então, finalizando aí a questão dos fatores naturais e entrando em fatores humanos, tá? Podemos considerar alguns deles que são os mais importantes: a religião, que geralmente é mais fator de conflito do que atração, tá? Mas também pode ser atração. Então, vou dar alguns exemplos. No caso de Israel e Palestina, você tem ali vários conflitos, várias guerras que acabaram surgindo ao longo do contexto histórico dessa região. Então, para muitos pode significar um fator de repulsão, ou seja, uma área anecúmena, tá? Mas para muitos pode significar como uma área ecúmena, como de atração.
Os judeus, por exemplo, eles ficaram por muitos séculos, milênios, sem ter um país que pudesse representar essa religião judaica. Então, para quem é do judaísmo, né, o país Israel, o Estado israelense, ele é um fator de atração, tá? Temos um outro exemplo que é o caso da etnia Rohingya, tá? Que ela é muito predominante ali na região de Myanmar e nos países vizinhos, e eles estão sendo expulsos desse país, principalmente porque Myanmar tem tradições budistas e os Rohingyas acabam seguindo a religião muçulmana, a religião islâmica aí. Beleza, pessoal? Então, temos esses exemplos. Fator de economia, eu acho que é o mais fácil de todos, então regiões desenvolvidas e subdesenvolvidas acabam atraindo ou tendo um fator de repulsão populacional. Então, você tem até hoje no Brasil a região sudeste, a região do estado de São Paulo, até mesmo a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, como uma grande presença de comércio, de indústria, de prestação de serviço, também de faculdades. Então tudo isso acaba, esse desenvolvimento, essa pujança econômica acaba atraindo a população, enquanto que regiões mais distantes desses centros econômicos, tá? Lá no meio da Amazônia, que é uma região um pouco menos desenvolvida economicamente, socialmente, acaba sendo um fator muitas vezes de repulsão populacional. Nem sempre uma região desenvolvida atrai população e nem sempre uma região subdesenvolvida repulsa a população. Isso tem muito a ver também às vezes com o custo de vida. Então muitas pessoas hoje saem da cidade de São Paulo, apesar de todas as oportunidades que a cidade oferece, pelo custo de vida ou pela violência. Outros fatores podem ser considerados aí também, tá? Fica mais fácil ainda a gente entender dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então quando a gente pensa nos Estados Unidos, no Canadá, Austrália, países europeus, que são países que a gente considera como países desenvolvidos, países com uma alta qualidade de vida, eles acabam sendo fatores de atração populacional, então áreas mais ecúmenas, enquanto que países desenvolvidos acabam expulsando a sua população, acabam sendo um fator de repulsão populacional. Então a gente pega aí como exemplo países africanos, existe muita migração dos países africanos para países europeus, beleza? E também temos outro fator humano, que são a questão das guerras, né? E recentemente, nos últimos 10 anos aí, tivemos conflitos intensos na Síria, principalmente após o ano de 2011, quando teve a Primavera Árabe e o país entrou numa guerra civil. E o mundo viu uma grande diáspora do povo sírio. O que é diáspora? Quando essa população foge pelo planeta, foge para outras regiões em busca de paz, em busca de uma melhor qualidade de vida, até que essa situação seja normalizada ou para sempre, a depender do caso. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro essa aula. Não é uma aula muito difícil, né? Vamos agora para os exercícios. Beleza, pessoal? Fala tchau para mim.